Olá, tudo bem? Meu nome é Guilherme Amado, sou colunista da revista Época e da rádio CBN e eu vou falar sobre como o jornalismo colaborativo pode transformar a qualidade da sua reportagem e permitir que você adentre grandes esforços de apuração. Eu mergulhei nesse tema quando eu fui fellow da JSK Fellowship na Universidade de Stanford, em que eu preparei uma oficina de como os jornalistas podem se tornar mais colaborativos. Essa aula aqui é sobre a importância de colaborar em grandes esforços de reportagem. Mas muito do que eu vou falar aqui, ele pode e deve ser usado no dia a dia de qualquer trabalho jornalístico. Eu vou falar sobre por que de colaborar, como colaborar, os benefícios de se colaborar em reportagens grandes, em grandes apurações. Mas esses mesmos ensinamentos você vai ver como usar em outras atividades do dia a dia como jornalismo. E você talvez esteja se perguntando, mas o que isso tem a ver com redes sociais? Por que isso está dentro desse projeto do ITS e do Redes Cordiais sobre redes sociais? Bom, tem tudo a ver, porque conforme vocês vão ver daqui a pouco, não tem como a gente começar essa colaboração. Quer dizer, até pode ter como começar a colaboração, mas a melhor maneira de se começar uma colaboração, de se encontrar parceiros, é por meio das redes sociais. Principalmente se você não tem nenhum, se você não tem laços com outros jornalistas do mercado, ou se você não tem conhecimento com de jornalistas do exterior, você precisa das redes sociais para isso. Então, por isso, eu acho que tem tudo a ver com o tema do curso e tudo que a gente está falando ao longo dessas aulas e ao longo dos cursos de como se criar cyberresiliência dos jornalistas para lidar com as redes sociais. Bom, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é sobre uma mudança de mindset que a gente tem que ter, que é em relação a qual é a importância de um jornalista colaborar. Isso não é algo trivial, porque nós jornalistas rodamos no modo competitivo. A gente está talhado a o tempo inteiro pensar em quem vai dar o primeiro furo, quem vai dar primeiro furo, quem vai conseguir publicar uma informação mais completa do que o outro. Essa cultura que tem um pouco a ver com os primórdios da atividade jornalística está ainda muito entranhada no nosso dia a dia. Só que vocês têm que pensar que você não pode fazer tudo sozinho. É impossível você cobrir determinados temas trabalhando sozinho. Você precisa, principalmente, colaborar quando você precisa de informação. Informação que você não tem acesso, seja porque ela está num lugar do mundo em que você não tem fontes, seja porque você não tem fonte naquela área em que aquela informação está, seja porque você simplesmente não tem aquele vazamento, você não tem aquele conjunto de dados que vazou para um determinado jornalista, para um determinado veículo. Outra necessidade muito forte que faz os jornalistas colaborarem é quando lhe faltam determinadas habilidades. Hoje em dia, mais e mais jornalistas se tornam multimídia, eles não são apenas redatores, não são apenas repórteres, eles não são apenas videomakers, mais e mais o jornalista ele vai se tornando uma gama de atividades. E alguns jornalistas conseguem desempenhar diversas dessas habilidades, muitas vezes com a mesma competência. Mas nunca um jornalista, principalmente em projetos mais arrojados, multimídia, maiores, vai conseguir fazer tudo sozinho. Então você muitas vezes precisa colaborar, seja porque você precisa de um videomaker, você precisa de alguém que entenda de inteligência artificial, você precisa de um designer que vai conseguir tornar aquilo visualmente muito mais claro e inteligível. Você precisa de um bom repórter, porque às vezes você tem um excelente texto, mas você não é tão bom repórter, ou vice-versa. Você sabe tirar informação de qualquer pessoa, mas você não sabe escrever tão bem. Tudo isso torna a necessidade por habilidades uma das formas que leva as pessoas a colaborarem. Fontes difíceis de alcançar, como eu falei. Se você precisa de uma informação que está na Rússia, e você não só nunca foi à Rússia, como você não conhece nenhum jornalista russo, mas você precisa tirar uma informação que está
na administração pública russa um documento que foi investigado pela KGB, boa sorte. Se você não colaborar, você vai ter muito mais dificuldade, se é que você vai conseguir. Ou você vai colaborar somente por impacto. Somente por impacto. É claro que não. É por impacto. Impacto é muito importante no jornalismo. E é por isso que muitos veículos pequenos fazem parcerias com veículos grandes, porque muitas das investigações, apurações brilhantes, às vezes feitas pelos veículos menores, não têm o mesmo impacto do que tem quando elas são publicadas por veículos com grande circulação, com grande audiência, seja TV, jornais, revistas, sites. Essa necessidade de impacto é muito importante no jornalismo e a gente sabe que o impacto está diretamente relacionado à pressão que se faz sobre um governo, sobre uma empresa, para que aquilo que está sendo apontado na reportagem sofra uma transformação, que o jornalismo realmente consiga transformar. Agora eu vou dizer um segredo para vocês. Ninguém tem recursos suficientes. É impossível você ter o melhor impacto, você ter todas as habilidades necessárias, você ter todas as fontes que você precisa para contar todas as histórias. E o melhor exemplo disso é o New York Times. O New York Times tem 27 sucursais no exterior. Dessas 27 sucursais no exterior, eles têm aproximadamente 60 jornalistas trabalhando. Porque além das sucursais, eles têm também correspondentes em alguns países que não estão vinculados a nenhum escritório. Esses dados, que são mais ou menos eles podem estar um pouco desatualizados porque são de 2018, mas eles mostram como que mesmo os grandes jornais do mundo, eles não são capazes de fazer tudo sozinho. O New York Times, ele participa de colaborações transnacionais, ele faz parcerias com veículos menores, com outros veículos tão grandes como ele, principalmente que não sejam concorrentes no mercado americano, mas porque entende que eles não têm todos os recursos, como eu falei. E tem algo muito interessante sobre um dos benefícios da colaboração, porque você consegue com ela mesclar uma perspectiva global e local. Quando um veículo que cobre uma determinada cidade, uma determinada região, faz uma parceria com um veículo nacional ou, no caso do New York Times, um veículo global, como é também o El País, a BBC e a Deutsche Welle, enfim, temos diversos exemplos, você consegue numa mesma reportagem, no mesmo esforço de reportagem, combinar o micro e o macro, o local e o global. E que muitas histórias, essa perspectiva é fundamental para que você as conte da maneira mais adequada. Vamos pegar, por exemplo, o crime organizado. Você pode chamar de crime organizado o tráfico de drogas que ocorre na sua cidade, que tem uma estrutura minimamente organizada. Agora, também é crime organizado a grande operação logística de exportação da cocaína produzida no Peru, na Bolívia, na Colômbia, passando pelo Brasil, chegando até a Europa, portanto, aí combinando vias terrestres, aéreas, marítimas e lá chegando ao consumidor final. Isso também é crime organizado. E se você não for capaz de combinar, muitas vezes, a apuração local da produção de coca em algum desses países, com uma apuração sobre o que está acontecendo ali, com um esforço global de veículos brasileiros, veículos italianos, né? Porque os portos italianos são alguns dos principais destinos da droga que sai do Brasil, você talvez não consiga contar a história de toda essa cadeia da maneira mais apropriada. Isso eu falei sobre crime organizado, mas vale, por exemplo, sobre a cobertura da pandemia. Na cobertura da pandemia isso está acontecendo muito, né? Mais e mais essa perspectiva global e local está sendo combinada de uma maneira que permita que um caso, uma história muito localizada, aquilo ali possa ser visto num contexto muito maior de uma realidade global como é a realidade de uma pandemia. E não existe essa de que só determinados temas são propícios à colaboração. Repórteres de qualquer editoria podem colaborar. Você pode ter colaboração numa editoria nacional, veículos que vão cobrir conjuntamente um tema, ou vamos parar um pouco de falar de veículos, eu vou falar isso um pouco mais lá para frente, e falar de repórteres, de jornalistas que cobrem Brasil juntos numa mesma coalizão. Ou você pode ter isso no esporte também, por que não?
Se você quiser, por exemplo, contar a história dos jogadores brasileiros que saem ainda meninos para jogar na Europa, você talvez vá fazer isso com muito mais qualidade se você fizer uma parceria com veículos ou jornalistas europeus, porque você pode pegar a história aqui, o início da história aqui e fazer o acompanhamento da conclusão dela lá. E essa mesma lógica vale para tudo, vale para a saúde, vale para a cultura. Por exemplo, um grande especial de reportagem sobre a cena musical da América Latina hoje, em que jornalistas de 10, 12 países falassem sobre um pouquinho, cada um deles, sobre como é que está, qual é o gênero que está explodindo no seu país hoje, quais são as novidades dos últimos anos no cenário musical do seu país. Isso é uma colaboração de cultura. A mesma lógica colaborativa, seja entre países, entre pessoas em diferentes estados, em diferentes cidades de estados grandes, ou numa mesma cidade, mas com expertises diferentes, como eu falei, com habilidades diferentes, ela pode ser aplicada para qualquer editoria, para qualquer tema. Você ganha, em sua reportagem também, muito mais valor se você se torna um jornalista colaborativo. Por quê? Primeiro porque, naturalmente, a sua reportagem ela vai ganhar mais qualidade. Ela vai se tornar, do ponto de vista de diversidade, uma reportagem muito melhor, seja da diversidade de pontos de vista, porque é claro que se você tiver mais pessoas trabalhando nela, vão ser mais pessoas pensando de maneira diversa, como ela vai ganhar em riqueza de informação também, porque muito provavelmente, e se você demandou, se você precisou colaborar, é porque você precisa de informações que você não pode alcançar sozinho. Então você vai ter mais gente agregando informação à sua reportagem. E você também se torna um jornalista de mais valor. Primeiro você vai ter conexões em diferentes lugares da tua cidade, do teu país, do mundo, e capacidade de articular essa rede para conseguir mais informações ou para ter mais impacto no trabalho que você está fazendo, ou mesmo para conseguir habilidades que você não tem, como eu falei. Mas também você pode desenvolver aos poucos uma carreira global. A gente que fala português, isso pode parecer um pouco de exagero, mas não necessariamente você precisa pensar numa carreira global em que você vai escrever. Você tem diversos jornalistas no Brasil que são referências nos seus temas, não necessariamente escrevendo, mas por um conhecimento tecnológico que tem, ou pela maneira criativa que lidaram com alguns projetos, a forma inovadora que encararam um problema e encontraram uma solução para ele. Ou mesmo escrevendo. Há diversos brasileiros que estão trabalhando em jornais estrangeiros, em veículos estrangeiros e também em entidades de jornalismo, consórcios de jornalismo. E essa possibilidade de você ampliar o seu mercado de trabalho é uma consequência dessa rede de colaboração que você vai criar. Eu vou falar agora de 10 dicas, eu vou perpassar 10 dicas que eu considero fundamentais para a gente ter uma colaboração bem sucedida entre jornalistas. Esses 10 ensinamentos, que não são regras, eles foram desenhados, foram listados por mim e por outros 3 colegas que estudaram comigo em Stanford, na JSK Fellowship, que é uma fellowship de inovação em mídia para jornalistas, onde eu desenvolvi essa oficina aqui e estudei bastante sobre colaboração no jornalismo. A mexicana Mago Torres, o suíço Titus Plattner e eu, né? E a chinesa Xin Feng. Nós 4 listamos essas 10 dicas. Primeira coisa é a importância de você dar o primeiro passo. Se você quer colaborar, se você sente que você tem uma história que, para ser bem contada, você precisa de parceiros, não fica esperando em casa, não fica parado na sua. Dê o primeiro passo. Procure uma pessoa. Lembra daquele congresso que você foi, da Abrage, ou aquela palestra que teve na sua faculdade, ou uma oficina que você participou e que tinha um jornalista mais experiente que essa pessoa podia te ajudar nisso que você está precisando. Ou eventualmente até um jornalista estrangeiro que você participou de um curso, ou qualquer um de nós aqui do curso que você está fazendo nesse momento. Dê o primeiro passo, escreve para essa pessoa, converse sobre as possibilidades que vocês têm, que
ambos podem ter e do que exatamente você precisa. Agora a gente vai entrar muito naquilo que eu falei, começar a entrar muito naquilo que eu falei, da importância das redes sociais para você encontrar os seus melhores parceiros. E encontrar os melhores parceiros é fundamental para o sucesso de uma colaboração. Porque você não necessariamente, um jornalista estrelado de um país, ele vai ser o seu melhor parceiro. Talvez ele não esteja no momento de carreira que ele esteja com tempo para uma colaboração, que elas são demoradas, a gente vai falar disso aqui. Talvez ele não tenha conhecimento no tema que você está trabalhando. Talvez ele simplesmente não tenha interesse em colaborar e ele seja o perfil de pessoa que não gosta de colaborar. Elas existem e a gente tem que respeitar e saber encontrar os mais colaborativos ou dentro das especialidades que a gente está buscando, sejam temáticas, sejam de habilidades técnicas, dentro desses perfis, quem são os mais colaborativos. Seja generoso. Isso é uma coisa muito importante. Você não pode, numa colaboração, ficar guardando aquela informação que você encontrou maravilhosa para você só falar para aquela pessoa no momento certo. Não, você tem que dar para você receber. E isso não se circunscreve somente a uma colaboração específica, mas encare isso como uma atitude que você vai ter perante a sua carreira, uma atitude que vai te definir como repórter, como editor. Se você tiver um approach generoso perante o mercado, você certamente vai ser retribuído por isso. Não é para você fazer esperando ter algo em troca, não é isso. É mudar uma chavezinha na sua cabeça mesmo e entender que os furos são importantes, claro, mas eu garanto para vocês que se vocês tiverem uma postura de também saber dar, você pode até dividir um furo numa vez com alguma pessoa, com alguns colegas, mas certamente você vai ser chamado para dividir furos deles com eles e você vai ter uma recompensa em relação a isso. Seja muito claro, porque uma colaboração, ela tem riscos, nós vamos falar disso daqui a pouco, mas é muito importante que desde o início você seja claro na sua comunicação. O que você precisa, por que você precisa daquilo, o que cada um vai ter de benefício, quais vão ser as regras daquela colaboração e como que aquilo vai ser publicado. Vai ser publicado tal dia, tal hora, tem que ter um match nessa combinação, tem que se respeitar essas regras e a clareza é fundamental em cada etapa do trabalho que você está começando, que você pretende começar. Honre os seus acordos, honre o que você combinou. Principalmente quando você está trabalhando com pessoas que você não tem o costume de trabalhar, pessoas que você não tem já uma relação criada, é muito importante desde o início você ser muito rígido, muito respeitoso com horário, com prazo de entrega, com o que foi combinado na etapa da clareza. Então, se foi combinado que uma determinada apuração teria isso, traga isso. Se você não for conseguir, não prometa lá atrás. Tente respeitar exatamente o que você acordou. E pontualidade, aí eu falo por experiência própria, que para mim foi uma dificuldade me adaptar, a importância da pontualidade para outras culturas. Tenta colocar isso na sua cabeça. Outras culturas têm uma outra relação com o tempo, que é diferente da nossa aqui no Brasil. A gente não se importa de atrasar 15 minutos, às vezes meia hora, mas isso não é o mesmo com outras culturas. Então, se você marcou meio-dia não é meio-dia e 15, e muito menos 1h da tarde, como aqui no Brasil muitas vezes é. É claro que isso, entre nós brasileiros, a gente tem uma compreensão mútua muito mais flexível, muito mais abrangente, muito mais generosa. Mas não é a mesma coisa se você estiver colaborando com o inglês, com o suíço, ou com o chinês, que é super respeitador do horário. Abrace uma atitude radical de compartilhamento. Isso tem muito a ver com o que eu falei agora há pouco. Não guarde o seu golden nugget, a coisa que você achou que é mais brilhante, que é o lead, que é o estouro. Não guarde isso só para você. Primeiro, porque isso não faz sentido. Em algum momento, você realmente vai honrar a sua colaboração, e se você quer que essa seja a primeira colaboração de muitas, você vai ter que dizer isso. Vai ficar feio se você disser isso perto da publicação e se os outros parceiros descobrirem que você sabia disso já há muito tempo. E outra coisa, você
está trabalhando em grupo. A chance de algo melhorar se você dividir isso com os outros é muito grande. Então, uma história, lembra, você encontrou, ela é maravilhosa, mas talvez se você jogar aquilo ali no grupo, outros possam agregar, e com essa atitude radical de compartilhamento, como a gente chama, você pode tornar essa história muito melhor. Agora, você tem que saber dos riscos. Há riscos sim, você, principalmente quando você ainda não conhece os parceiros, você tem que saber que quando você compartilha um grande furo, existe sim o risco de você ser traído e alguém pegar e publicar. Daí a importância de você selecionar bem seus parceiros, você rastrear a confiabilidade dessas pessoas, conversa com colegas dele, pergunta se ela tem algum histórico de ter sacaneado alguém num trabalho coletivo, tenta apurar outros trabalhos que essa pessoa tenha feito para saber se a precisão na apuração dele ou dela é tão confiável quanto você precisa para esse trabalho que você está fazendo. Esteja ciente dos riscos e compartilhe, fale sobre esses riscos para os seus chefes. Se você está trabalhando com editores, você tem que deixá-los cientes desses riscos. Estou passando esse arquivo para essa pessoa, ok? Isso tem que ser uma decisão tomada coletivamente, principalmente se o arquivo foi obtido por outra pessoa da sua equipe. Se você está num pool de colaboração, você não pode decidir quais desses arquivos vão para quem. A partir do momento que esses arquivos entram no pool da colaboração, esses documentos passam a pertencer ao grupo, você não tem mais autorização para passar isso sozinho. Reconheça quando não é possível colaborar. Colaboração não é panaceia. Você não vai conseguir curar os males do jornalismo, os problemas do jornalismo, apenas com colaboração. Colaboração ajuda muito, melhora muito a qualidade do jornalismo. Mas nem sempre é possível. Nem sempre é possível, às vezes porque o tema que você está trabalhando é um tema que você precisa da colaboração, mas você não consegue encontrar parceiros, porque ele só é do seu interesse. Outra possibilidade também é que você simplesmente não consiga estabelecer um laço de confiança. E se você não estabelecer esse laço de confiança, acredita, é melhor você não colaborar. É melhor você não correr o risco de ser traído ou de ter algum desses outros problemas a que eu me referi, do que você simplesmente desistir e não colaborar. Essas decisões, elas são muito difíceis, mas é muito importante que também você tenha a sabedoria e a calma depois de insistir, de batalhar. Se você vê que não dá, não insiste. Seja flexível. Quando você está trabalhando em grupo, você sempre tem que fazer concessões, você tem que ter jogo de cintura. Agora imagina se o seu grupo, em vez da turma da sua editoria, que você trabalha com 2, 3 repórteres, um editor, se você estiver trabalhando com 150 jornalistas no mesmo projeto, ou com 200. O Panama Papers foi isso, a gente vai falar daqui a pouquinho sobre ele. Você tem que ter flexibilidade. Agora você tem que ser confiante, principalmente em colaborações complexas, né, os grandes esforços de reportagem, como o título da nossa conversa, elas são duradouras, são longas. Você tem que ter confiança e acreditar que você vai chegar ao fim. Vamos aos desafios agora. Como combinar interesses? E aí essa imagem que vocês estão vendo do Tinder, ela é perfeita, porque tem que dar o match, tem que ter uma combinação de interesses. O primeiro exemplo que eu dou é sobre como a colaboração, esses interesses, eles se tornam naturais quando todos estão mobilizados por um mesmo fato. O Inumeráveis, ele é um projeto colaborativo que nasceu durante a pandemia com o propósito de contar histórias das vítimas, a partir da ideia de que as vítimas não são só números. A gente não tem só 50, 60 mil. Na gravação desse vídeo está na casa dos 60 mil, talvez quando você estiver assistindo, infelizmente, esteja ainda maior. Mas essas pessoas vítimas da Covid não são só números. Elas têm histórias por trás delas, elas têm famílias, elas tinham sonhos, elas tinham profissões, elas tiveram conquistas, tiveram fracassos, tinham orgulhos, tinham tristezas e felicidades. O Inumeráveis nasceu com esse propósito. Agora, sente como tudo isso que eu falei é tão compartilhável, né? São sentimentos que unem bastante. Você mobilizar jornalistas em torno desse mesmo propósito é algo que você consegue um match muito fácil. E foi o que o Inumeráveis fez. Ele conseguiu diversos jornalistas voluntários
que trabalham nesse projeto, e também parceiros de veículos grandes. O jornal o Globo fez uma capa com essas histórias, quando estava na casa dos 10 mil, e criou uma seção permanente no jornal para publicar histórias das vítimas. A TV Globo, no Fantástico, fez a mesma coisa, e mais pessoas veem ali, naquele trabalho colaborativo, um repositório de histórias, de personagens para reportagens, de jornalismo que foi feito colaborativamente e está à disposição de todo mundo. E ainda nessa casa dos mesmos propósitos, a gente pode citar o consórcio de veículos, que foi formado depois que o Ministério da Saúde começou a apresentar inconsistências nos números da Covid, e foi formado um pool de veículos para colher nas 27 secretarias estaduais os boletins epidemiológicos durante o dia, e o jornalismo assumiu a responsabilidade de ter um número nacional diante da dificuldade do Ministério da Saúde para isso. Todos mobilizados por o mesmo fato, exatamente esse exemplo que eu estou citando. Quando você precisa seguir o dinheiro e as pessoas, mais e mais o fluxo de dinheiro é globalizado, você precisa de repórteres aptos a cobrir lavagem de dinheiro, aptos a mostrar o trânsito seja de recursos, seja de gente em torno por conta do crime organizado, mas também por outras razões. Eu citei o futebol. E se você tiver colaboração de jornalistas espalhados em diferentes países, isso se torna muito mais fácil. Quando você tem a mesma história para ser contada, eu cito aqui o exemplo da Lava Jato na América Latina, que foi uma colaboração que eu participei. Se ali você está contando os casos de corrupção da Odebrecht, da OAS, de empresas brasileiras cometidos em diversos países. É uma mesma história. A chance de você conseguir parceiros no continente para contar a história com você é muito grande. Quando você tem os mesmos assuntos, então se você cobre mudanças climáticas, a chance de você conseguir parceiros que cubram o mesmo tema também é muito alta. Quando você tem dependência mútua, como eu falei, você precisa contar a história de um jogador, mas você está na Europa, jogador de futebol, você está na Europa e a família dele está no Brasil. Você precisa de um parceiro no Brasil. E vice-versa, se você quiser contar como está o dia a dia dele lá hoje. Onde encontro parceiros? É com esse ponto que eu queria fechar a nossa conversa, porque isso tem tudo a ver com rede social. Se você não participa de nenhum consórcio estrangeiro de jornalistas, se você nunca foi a um congresso que tem, uma conferência que tivesse diversos jornalistas estrangeiros, o seu primeiro passo são as redes sociais. Vai para o Twitter, vai para o Facebook, vai para o Instagram, procure jornalistas que tenham a ver com os critérios que você está procurando, que você está buscando, escreva para eles, tente apresentar o seu projeto, convencê-los. Não necessariamente no primeiro momento você precisa disponibilizar o que você mais tem, o que você tem de melhor, mas você pode apresentar o projeto e ver como é que tá. É isso, pessoal. Eu queria encerrar resumindo que o mais importante nesse momento de colaborar é você ter menos ego e você pensar mais no grupo. Isso, de certa maneira, para o jornalismo como um todo, é algo que pode ajudar muito, muito mesmo. Eu deixo essa frase do Michael Forsyth, do New York Times, para encerrar, porque ele mostra como que houve uma mudança de concepção no New York Times sobre a importância de colaborar e como que o jornal descobriu que, ao não fazer parte do Panama Papers, eles haviam saído perdendo e eles decidiram que fariam parte do Paradise Papers, que foi a investigação seguinte ao Panama Papers, também sobre lavagem de dinheiro, também sobre paraísos fiscais. E o Michael fala, logo no início, justamente quando os documentos estavam se tornando pesquisáveis através do sofisticado sistema interno do International Consortium of Investigative Journalists, o ICJ, o ICJ, que foi quem fez o Panama Papers e o Paradise Papers, ficou claro o quanto teríamos que reaprender os hábitos jornalísticos adquiridos ao longo de décadas de reportagem. Teríamos que aprender a compartilhar. É isso, jornalismo colaborativo tem muito a ver com compartilhar. Não à toa uma palavrinha que tem tudo a ver com redes sociais. Vamos compartilhar, vamos usar as redes sociais para colaborar, para ter projetos mais diversos, mais ricos e ganhar mais valor, tanto para as nossas reportagens quanto para as nossas carreiras. Muito obrigado, qualquer dúvida é só me escrever. Um abraço.